Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação do resultado financeiro do primeiro trimestre de 2025 da Infracommerce. Good morning. We'd like to welcome everyone. For those who'd like to follow this call in English, please press the translation button. Meu nome é Bruno Vasques, diretor financeiro e de relações com investidores, e conduzirei este call de resultados juntamente com o nosso CEO global, Mariano Oriozabala. Antes de avançarmos, gostaria de ressaltar que tanto este material, que norteará nossa conversa, como as demonstrações financeiras auditadas, já se encontram disponíveis no nosso site de Relações com Investidores. Esta apresentação e as falas da administração podem conter informações prospectivas baseadas em premissas razoáveis e atuais. Contudo, importante ressaltar que tais declarações não são garantias de eventos futuros. Diversos fatores, excluindo os riscos e incertezas, podem fazer com que as circunstâncias e eventos prospectivos discutidos neste documento não ocorram. Em consequência, os resultados futuros da companhia podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos nessas declarações prospectivas. Por fim, recomendamos que os indicadores aqui explorados não sejam analisados de forma isolada. Para tanto, por gentileza, consultem as demonstrações financeiras completas armazenadas em nosso site. Durante este call de resultado, cobriremos a performance financeira do grupo Infracommerce, a abertura entre as principais regiões que atuamos, a equalização da estrutura de capital e a dívida líquida e o plano de reestruturação em curso. Iniciamos pela cobertura do resultado financeiro consolidado. Assim como no último trimestre, medimos a performance operacional pelo EBITDA contábil, deduzido dos gastos de aluguéis, dispêndios de CAPEX, tanto tecnológicos quanto estruturais, e acrescido dos gastos com as despesas de antecipação de recebíveis, refletidas contabilmente como despesas financeiras, neutralizando assim, neste indicador, as receitas de antecipações contabilizadas em receitas. Por fim, excluímos os efeitos de baixa de impairment sem efeito caixa. Desta forma, o EBITDA contábil com estes elementos reflete, de forma mais assertiva e transparente, a rentabilidade operacional já após o reinvestimento em nosso portfólio de ativos. Todos os cálculos estão detalhadamente demonstrados no release e podem ser diretamente conciliados com as demonstrações financeiras. Dito isto, destacamos o resultado operacional positivo no período, que consolida a execução do plano de transformação operacional no Brasil, redimensionando a estrutura organizacional, logística, otimizando sistemas, processos e capturando ganhos de eficiência e sinergias entre as operações e áreas geográficas. A rentabilização de clientes está evidenciada no ganho expressivo de margem bruta de 11 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024, excluindo os efeitos de receita de antecipação. O foco em clientes rentáveis e alinhados com nossa proposta de valor possibilitou um crescimento do lucro bruto de 53,7%, excluindo receita de antecipação, mais que compensando os efeitos da queda da receita líquida. Destacamos o primeiro resultado operacional positivo na operação do Brasil desde o seu IPO, com captura substancial dos ganhos econômicos das otimizações em curso. Esse resultado é acompanhado de indicadores operacionais sólidos, sejam estes financeiros, como ganho de margem e redução de despesas, como altos níveis de serviços prestados a nossos clientes. Já nas operações nos demais países da América Latina, seguimos a trajetória de crescimento em mercados importantes, como Argentina, México, Colômbia e Chile, já operando de forma eficiente pós-consolidação das aquisições em 2023. O resultado líquido consolidado do exercício é amplamente impactado pelas despesas financeiras, que em grande parte serão objeto de capitalização e de depreciação e amortização de investimentos passados. A redução expressiva em CAPEX evidencia a visão da administração em investimentos estritamente necessários e rentáveis, em consonância com a agenda de transformação. A nova magnitude de investimentos está condizente com o nosso posicionamento de prover soluções digitais inovadoras e de valor reconhecido pelos clientes e marcas. A análise da liquidez está intrinsecamente associada ao plano de reestruturação dos passivos em curso. A dívida líquida, acrescida dos saldos a pagar
de M&A somou 736 milhões ao final do período. Contudo, aproximadamente 751 milhões deste passivo são objetos de capitalização, dos quais 47,7 milhões já foram integralmente capitalizados em maio de 2025. Logo, excluindo os passivos financeiros e dívidas de M&A objeto de capitalização, o saldo em caixa de 87,2 milhões de reais ao final do trimestre excede os passivos remanescentes em 15 milhões de reais. O plano de reestruturação das dívidas teve concluído um marco importante no dia 13 de abril de 2025, data em que foram emitidas as debêntures obrigatoriamente conversíveis em duas séries. A primeira série, de 740 milhões de reais, será integralizada com os créditos dos bancos como parte da reestruturação das dívidas. Já a segunda série, de 105 milhões de reais, será integralizado pelos acionistas minoritários da operação na América Latina, detentores de 16,4% das cotas dessas empresas. Como resultado, a Infracommerce terá reduzido em 91% seu passivo financeiro e será detentora de 100% das cotas das operações dos demais países da América Latina. Importante ressaltar aqui que a administração da companhia empenhou todos os seus esforços para repactuar e reestruturar suas principais dívidas, analisando contínua e diligentemente a estrutura mais adequada para o saneamento da situação financeira no melhor interesse da companhia. Passo agora a palavra para o nosso CEO Mariano, que complementará esse call de resultados com a sua visão do resultado do primeiro trimestre e dos próximos meses que virão. Obrigado, Bruno. Bom dia a todo mundo. Estamos reportando os resultados do primeiro trimestre de 2025, sendo o segundo trimestre sobre nossa gestão. E as mensagens são claras. A transformação já começou. Em apenas 6 meses, estabilizamos a operação no Brasil. Recuperamos eficiência, melhoramos a rentabilidade e resgatamos a excelência operacional com base para um novo ciclo de crescimento. Desde o início, o foco do nosso plano de turnaround foi o Brasil, onde os ajustes mais urgentes eram necessários. Hoje, podemos afirmar com confiança, o Brasil voltou a ser um pilar sólido do nosso ecossistema. Voltou a ser o maior país em receita da empresa, com margens alinhadas ao restante da América Latina. Com entregas consistentes, retomada do margem em um trimestre positivo pela primeira vez desde o IPO. Mostramos que é possível virar o jogo com disciplina e execução. Enquanto isso, seguimos como o maior e melhor player da região. Nossa operação na América Latina sigue forte, alinhada com a estratégia do longo prazo. Em países como Argentina, México, Colômbia e Chile, seguimos crescendo com nossos clientes, aprofundando relações e entregando performance como já veníamos fazendo antes da reestruturação. Agora entramos numa nova etapa. Saímos da reestruturação e iniciamos um novo ciclo, com ambição renovada. Somos especialistas em todo o ciclo do e-commerce, da implementação e integração à retenção, growth e operação diária. Actuamos como parceiro estratégico para marcas que buscam eficiência, escalabilidade e uma operação digital de alta performance. Mais do que prestadores do serviço, somos um ecossistema modular. Implementamos, integramos e operamos soluções de e-commerce, marketing e growth, pagamentos, logística, frete e atendimento. Gerenciamos essa orquestra de forma fluida e eficiente, operando canais próprios e marketplace com excelência. Nosso foco é claro: transformar marcas tradicionais com produtos incríveis e histórias potentes em negócios digitais completos. Colocamos o consumidor no centro da experiência. Fazemos isso com tecnologia, dados, IA e operação unicanal. Tudo funcionando de forma coordenada para generar resultados, fidelização e crescimento sustentável. Escolhemos, integramos e operamos as melhores soluções do mercado para cada desafio. É isso que nos move, porque no fim do dia, nossa missão é clara: unir as marcas com as vidas. A Infracommerce que estamos construindo é uma empresa com visão clara, execução firme e o profundo conhecimento do ecossistema digital.
uma empresa que entende os desafios reais do digital na América Latina e está preparada para liderar essa nova fase, com foco no cliente, nos resultados e no crescimento sustentável, em um mercado que segue crescendo a 2 dígitos em toda a região. Seguimos firmes, seguimos juntos e seguimos em frente. Obrigado. Abrimos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as primeiras perguntas. Unindo aqui um assunto em comum de diversas perguntas que chegaram pela função de Q&A, a gente vai abrir espaço aqui para a administração fazer alguns comentários sobre os Correios. Bom dia a todo mundo. Obrigado pelas perguntas. Meu nome é Mariano Ariosavara, sou o CEO global da companhia. A gente está fazendo um trabalho com mais Correios que está dentro de nossa proposta de valor. A gente está fazendo a implementação de tecnologia, a implementação de VTEX para fazer acontecer um marketplace mais dentro do jogo do Brasil. A gente foi contratado pelos Correios para fazer essa implementação. Também foi contratado para fazer tudo tem que ver com o alta do seller, tudo que tem que ver com a experiência do usuário dentro de seu marketplace, também toda a parte de growth e atendimento do consumidor. A gente também vai fazer toda a parte do liquidação das marcas e a conciliação delas. Esse é o nosso trabalho, está dentro do nosso escopo do dia a dia que a gente faz para múltiplas marcas em toda a Latinoamérica. Acho que não tem muito mais que esclarecer. Acho que com isso todo mundo tem que entender que está dentro de nosso escopo e um time dedicado para fazer acontecer isso e acompanhar a eles nessa nova transformação digital que estão levando a cabo com mais Correios dentro de toda uma estratégia global de Correios de digitalização. Obrigado, Mariano. Aqui é Bruno Vasques, complementando outras perguntas em relação aos Correios, no que tange ao cronograma de implementação, né? A gente se encontra na fase final de setup. Iniciaremos a operação do Marketplace ainda no mês de maio, de uma forma muito assistida, com soft start, que vai ser escalado ao longo do mês de junho, onde adicionaremos sellers, adicionaremos SKUs e ampliaremos a base de consumidores cadastrados, com uma perspectiva de abertura para o mercado geral no começo do terceiro trimestre de 2025. Vamos para a primeira pergunta do senhor Leandro Carlos Guerra Batista. Parabéns pelo resultado. Queria que falassem sobre a InfraPay, que é uma solução financeira que foi lançada em meados de 2021. Me corrijam se estiver errado. Na época, se esperava que iria conceder até 500 milhões em um ano. Como está a evolução dessa investida de lá para cá? E se a empresa já avaliou em talvez tornar a InfraPay um banco digital, a exemplo de Mercado Pago, o banco digital do Mercado Livre? Não acham que um banco digital seria rentável para a empresa? Ou seria impossível a empresa criar um banco igual ao Mercado Pago? Sobre grupamento, não ficou claro na última call de 4T24 se a empresa é obrigada a agrupar agora em 30 de junho, ou ainda pode postergar essa data. Podem explicar melhor? Existe um limite de postergação do grupamento? Como funciona? Eu gostaria de mais detalhes sobre este tema, por favor. E sobre Marketplace, agora que já foi divulgado na imprensa e nas mídias, agora vocês poderiam passar uma data? Obrigado. Obrigado, Leandro, pelas perguntas. A última pergunta do Marketplace já endereçamos nos comentários anteriores, começando aqui pelo grupamento. O grupamento é um tema legal e regulatório, tendo como data limite
30 de junho, foi a notificação da CVM, e a visão da administração é o cumprimento da notificação dentro do prazo estabelecido, uma vez que até esta data já vai estar concluído o processo da reestruturação das dívidas e da estrutura de capital da companhia. Com relação à Infrapay, né, o momento atual, ela foi integrada dentro do ecossistema da Infracommerce como um dos módulos de solução da jornada digital que a gente oferece para as marcas, e esta é a visão estratégica dessa vertical de momento. Nuestra función como Infrapay es hacer una torre de control, conciliación, gestión de medios de pagamento do mercado. Isso é o que a gente faz. Pergunta agora vinda do senhor Marcel Gelassic. Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Por gentileza, poderiam expor o motivo da retração de receitas quando comparamos a evolução entre o 4T24 e o 1T25, oscilação negativa de 44%. A expectativa da administração sobre em qual trimestre desse exercício se espera alcançar o break-even e atingir um bottom line positivo. E, por último, detalhes do contrato firmado com os Correios e perspectiva de GMV envolvendo este cliente, o impacto dessa parceria no resultado da companhia. Obrigado. Obrigado, Marcel, pela pergunta. Começando pelos Correios, acho que os temas centrais já foram esclarecidos. Em relação às prospecções, a companhia tem como política não dar guidance, é um projeto importante, a gente tem um time aqui dedicado, e é uma honra fazer parte desse momento do Correio de digitalização e modernização de sua estrutura. Com relação à receita, né, a comparação que a gente prefere fazer em relação ao primeiro trimestre do ano passado, dado a sazonalidade, né? O nosso business é sazonal, o último trimestre apresenta eventos importantes de consumo, não somente no digital, mas inclusive no físico. Quando a gente olha em relação ao primeiro trimestre do ano passado, excluindo o efeito da receita de antecipação de recebíveis, a queda de receita ela se dá em 6,5%. Saindo de 198 milhões de reais para 185 milhões de reais. Esse movimento, não só esperado, mas ele foi provocado pela reestruturação operacional da companhia. A reestruturação em curso, ela tem dois macropilares. A reestruturação da estrutura de capital, que passa pela reestruturação das dívidas, que foi materializada, teve um evento importante no dia 13 de abril com a emissão das debêntures conversíveis, e a outra vertical é a reestruturação operacional, objetivando rentabilizar a operação e tornando-a geradora de caixa operacional. Dentro deste pilar, existem aspectos de desmobilização de estrutura, readequando as estruturas disponíveis à proposta de valor da companhia e seu tamanho, e aqui eu estou falando de redução de quadros de pessoas, redução de armazéns físicos, otimização e simplificação de sistemas. E um outro ponto importante é a rentabilização do pipeline de clientes, da nossa operação comercial. Quando a administração tomou posse, ela identificou contratos onerosos, que foram, alguns deles, renegociados, e outros foram descontinuados. Então, essa queda de 6,5% da receita, mais do que explicada, ela é parte do processo de reestruturação. E o êxito dessa estratégia, ele pode ser verificado de algumas formas, com alguns indicadores. O primeiro é o lucro bruto. Excluindo a receita de antecipação, o lucro bruto no primeiro trimestre de 2025 cresceu em 53% versus o primeiro trimestre de 24, saltando de 34 milhões para 52 milhões, com ganho de 11 pontos percentuais de margem bruta. Né? Isso decorre do movimento anterior. Né? E em relação à pergunta da estabilidade operacional, a gente agradece a oportunidade de reforçar que na operação brasileira, onde existia uma necessidade de uma atuação mais enérgica de intervenção na operação, a gente atingiu um EBITDA menos aluguel, excluindo o efeito da antecipação de recebíveis, menos CAPEX, positivo pela primeira vez do IPO, desde o IPO da companhia.
né? Isso significa que o resultado operacional, já deduzido da necessidade de reinvestimento no parque tecnológico e de ativos fixos, foi positivo, né? Esse resultado é um marco importante e traça um início de uma nova trajetória de consolidação dessa estabilização e de crescimento e de agregar valor junto com as marcas que fazem parte do ecossistema da Infracommerce. Uma próxima pergunta vinda do senhor Márcio. Bom dia, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é: existe uma previsão de quando o Marketplace dos Correios iniciará suas atividades? E com relação ao grupo Shiseido, quais são as expectativas? Bom, a gente está agora, onde mais correu, a gente já contestou essa pergunta, mas a nível comercial, a gente tem um grupo Shiseido, um novo cliente que escolheu a gente para ajudar ele nessa experiência de digitalização da marca aqui no Brasil. A gente está fazendo agora todo o end-to-end para ele, o fulfillment e demais. Mas ainda aproveito sua pergunta para a gente contar que a gente ganhou no primeiro TRI negócios por um patamar de 28 milhões de reais, se a gente anualiza o resultado deles, tá? A gente está ganhando muitos bons negócios na América Latina também, ademais do aqui do Brasil. A gente ganhou o Essity no México, Liliana na Argentina, Rush também na Argentina, Liderma também na Argentina. A gente está num muito bom hoje cenário de crescimento, de faturamento para frente, com negócios, como a gente falou, rentáveis, tá? Todo o nosso trabalho está sendo feito em ter uma boa saúde dos negócios que a gente tem dentro da casa. Acho que aí, lembrando da pergunta anterior, que o Bruno contestou muito bem, a gente tem nossa estacionalidade no primeiro trimestre, o pior trimestre estacional da venda do e-commerce. Assim que a gente tem uma base muito sólida, como já falamos, um resultado positivo no pior trimestre do ano estacional da companhia, tá? Do mercado do e-commerce. Caso tenham novas perguntas, aguardamos para coletar as últimas perguntas. Obrigado. Sim. Temos uma pergunta vinda do senhor José Luiz Conrado Vieira. Bom dia, parabéns a todos pelo resultado, parabéns também pela decisão de absorção de prejuízos com utilização de reserva e do capital próprio e do próprio capital social, posto que abrem espaço para um possível PL positivo já no balanço do 2T25. Agora, com a conversão de dívidas, a saúde financeira da empresa deverá ficar ótima. Vocês têm previsão para a efetivação da conversão das debêntures em ações? Obrigado, José Luiz, pelos comentários e pela pergunta. Em relação à conversão das dívidas, a gente colocou no material, tanto no release quanto na apresentação de resultados, uma análise
do tamanho do endividamento e quanto desse endividamento é elegível ao processo de conversão. Então, em relação ao comentário que a saúde da empresa deverá ficar ótima, eu acho que esse slide ele endereça o seu comentário, né? Excluindo as dívidas que são objetos de conversão, o saldo de caixa ao final do primeiro trimestre excedeu as dívidas remanescentes em 15 milhões de reais. Com relação à previsão da efetivação da conversão das ações em debêntures, aqui eu preciso esclarecer as informações contidas nos instrumentos da emissão da debênture, que se tornaram públicas em 13 de abril. As debêntures emitidas, elas são instrumentos mandatoriamente conversíveis, que terão a sua conversão desde o momento da integralização até a sua data de vencimento, que são 5 anos. Isso significa que, a critério dos detentores da debênture, os créditos poderão ser convertidos nesta janela de tempo, sem nenhuma inferência direta da administração da companhia. O que o documento reza é que, caso os credores optem por não converter, o instrumento é obrigatoriamente conversível no momento da sua data de vencimento. Temos uma pergunta vinda do senhor Lucas Gomes. Agora que a reestruturação da operação parece endereçada, qual será o caminho tomado pela companhia para a retomada do crescimento? Obrigado pela pergunta, Lucas. A gente se vai focar agora neste processo na estratégia sobre 3 pilares. A gente se vai basar em infraestrutura, em gestão ponta a ponta, entregando para as marcas na cadena operacional do comércio digital toda a preventa, a venda e o pós-venda, assegurando eficiência operacional e controle de alta performance para elas. Também nos vamos a enfocar no growth e a performance comercial, maximizando as ventas, a conversão e a rentabilidade por meio de estratégias integradas de precificação, promoções, canais e marketing digital, com foco na excelência do usuário e nos resultados do negócio. E também vamos a fazer o outro pilar, a inteligência artificial aplicada à operação. A gente hoje tem mais de 60 algoritmos ativos, otimizando decisões, estoques, preços, campanhas de abastecimento e atendimento de comportamento e elevado o desempenho general da operação. A gente está hoje em patamar com 250 marcas líderes dentro do nosso portfólio, que escolhem a gente para fazer isso que a gente fala, unir as marcas com as vidas. Esse é o nosso propósito e a gente se vai focar nisso daqui para frente. Você gostou? Não gostou? Não temos novas perguntas, então encerramos as perguntas e respostas. Eu devolvo a palavra à administração para os comentários finais. Queria agradecer a todos, investidores, acionistas e público em geral, por nos acompanhar hoje no call de resultados. Agradecer também aos 2.099 infras que fazem parte dessa trajetória e conduzem com a gente essa jornada de transformação da companhia. E deixar aqui à disposição de todos os senhores e senhoras nosso canal de relações com investidores para eventuais dúvidas que possam surgir. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Obrigado a todo mundo. Tenham um muito bom dia.